Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença. Que possamos aqui hoje ter momentos de reflexão, de pensamentos sobre coisas importantes para a nossa vida, que nos agregam, que nos faz pensar sobre a nossa forma de agir e nos faz pensar sobre o nosso pensar. E na esteira das últimas falas que eu tive com vocês, que estive trabalhando o livro de um médico italiano e pesquisador chamado Massimo Citro, que escreveu... Oi? Tá ligado? Que escreveu um livro chamado Código Básico do Universo. E o irmão Grimm, inclusive, o irmão Grimm é um dos espíritos que nos intuem nessa casa. Ele é autor de grandes obras espíritas por meio do professor Mauri Rodrigues da Cruz. Irmão Grimm, esse é à direita de vocês aqui. E ele nos fez grandes provocações e trouxe muitas informações sobre o Código Básico do Universo. E na esteira dessa discussão sobre o Código Básico do Universo, o irmão Grimm, ele nos fez pensar sobre o Código Básico do Indivíduo. E é sobre o Código Básico do Indivíduo que nós vamos falar hoje. Que a gente vai tentar refletir um pouco, trazendo as mensagens que o irmão Grimm nos traz. Que, de certa forma, é um desdobramento das falas anteriores que tivemos sobre os campos, que é esse espaço que existe, que às vezes nós imaginamos que é um vácuo, que é um espaço vazio, mas são campos onde as informações fluem, onde pensamentos fluem e permitem que todos nós nos comuniquemos, ainda que seja por pensamento, com quem quer que seja, encarnado ou desencarnado. E também na última palestra sobre o Código Básico do Universo, que tanto o Máximo Citro, o André Luiz também, através do Chico Xavier, nos trouxe essa ideia, e o irmão Grimm também, de que existe uma matéria chamada elemento cósmico universal, que é através dessa matéria que todas as outras foram criadas. O nosso corpo, essa luz que nos clareia, esse espaço que estamos aqui agora, os nossos lares, essas cadeiras, qualquer tipo de matéria. Desde aquelas mínimas que a gente quase não enxerga, até o próprio planeta. Eles são manipulações dessa matéria original, que é o elemento cósmico universal, e que o Máximo Citro chama de Código Básico do Universo, que dá origem a todas as demais matérias. Para a gente começar a pensar um pouco sobre esse Código Básico do Indivíduo, que o irmão Grimm nos propõe, vamos pensar para quem já teve acesso um pouco a alguma programação de computador, essas programações são feitas através de código. Esses códigos é uma sequência de funções, uma sequência lógica de dígitos, que alguns chamam de caracteres, ou números, 0 ou 1, normalmente, e que esses códigos nos permitem, através de uma sequência lógica, que esses computadores executem determinadas funções, para chegarem a determinados objetivos. O nosso código básico é mais ou menos nesse sentido. Podemos fazer essa analogia com esses algoritmos que existem na ciência computacional. É como se nós estivéssemos lá na nossa origem, quando Deus, nosso Pai, nosso Criador, quando Deus criou o Espírito, e quando a gente está falando de Código Básico do Indivíduo, estamos falando de Espírito, é diferente do que falamos anteriormente, do elemento cósmico universal, porque estávamos falando de matéria. Agora estamos falando de Espírito. É como se na nossa origem nós tivéssemos um código muito mais complexo, obviamente, do que esse código da linguagem computacional, a partir do qual esse código nos traz informações, onde que ali nós temos todo o nosso
manancial ou arcabouço de informações que nós já trazemos da imanência do nosso Pai na nossa criação e todo o potencial que nós temos. Então esse código ele não é algo definido, ele não é algo programado como a ciência da computação, digamos assim. Ele é um código cheio de informações, mas que ali tem o que já trazemos na nossa criação, do nosso Pai, mas que ali também tem delineamentos de todo o nosso potencial, de tudo que nós podemos desenvolver em praticamente todas as nossas encarnações. Podemos pensar assim. E é um pouco sobre isso que vamos falar hoje. E claro que ao longo da nossa encarnação, nós vamos convivendo com pessoas diferentes, encarnamos em lugares diferentes, em famílias diferentes, e vamos agregando informações a esse código. E por isso que ele não é programado. O irmão Green ele chama de que um código aberto e não linear, porque ele não é como se fosse uma linha reta. A nossa caminhada aqui na Terra é como se fosse uma espiral. Às vezes a gente tem até a sensação de que tem algo piorando, que está estagnado, mas no fundo a gente vai percebendo uma evolução, que a gente está sempre crescendo, ainda que às vezes imaginamos que esse crescimento venha a passos bem mais devagar do que gostaríamos, mas estamos evoluindo. E nesse nosso crescimento, esse nosso código básico, o código básico de cada um de nós, na nossa origem, Deus nos criou sempre para o bem, sempre para algo bom. Imagine, Deus como Pai, como Criador de todas as coisas, não faz sentido nenhum Ele nos criar para fazer algo que seja nocivo, seja para nós ou para algum de nossos irmãos, ou para essa natureza tão deslumbrante que nos permite viver uma vida aqui na Terra com muita dignidade. E por isso que toda vez que nós fazemos, quando nós praticamos algo que a gente imagina que aquela prática, que aquela nossa ação, e às vezes até um pensamento que é algo nocivo, isso nos incomoda, porque nós estamos fugindo desse nosso código básico. Toda vez que nós fugimos desse código básico, que fomos criados para algo bom, vai nos trazer algum incômodo. Em alguns casos, pode trazer até desequilíbrio. Quando nós praticamos algo que foge totalmente ao que o nosso conhecimento racional e às vezes até o emocional diz, olha, isso não está certo, isso pode nos trazer ansiedade, pode nos trazer gastrite, pode nos trazer uma série de questões importantes para a nossa saúde, algo que pode prejudicar a nossa saúde. E por isso a gente está sempre buscando esse equilíbrio para que voltemos para esse nosso código básico, para essa forma como fomos, para esses objetivos aos quais fomos criados e aos quais viemos desenvolver em determinadas encarnações. Quando falamos desse código básico do indivíduo ou do espírito, não estamos falando de determinismo. Para a doutrina dos espíritos, determinismo não existe. A vida é construção. A todo momento podemos mudar o nosso destino. Chico Xavier já nos dizia que às vezes nosso passado, a gente pode até rever o passado, repensar, mas é difícil mudar algumas coisas. Mas o minuto seguinte está nas nossas mãos. Nós podemos fazer diferente. Então esse código básico não é determinismo. Ele é uma série de informações que cada um de nós trazemos, potenciais e que podemos desenvolver.
esse potencial é que é possível. Cada um, de acordo com a sua caminhada, vai andar mais ou menos devagar, ou mais ou menos rápido, de acordo com o possível da encarnação, de acordo com as contingências da vida. E na esteira dessa discussão de hoje sobre o código básico do indivíduo e das duas falas anteriores, eu sempre trouxe essa frase do irmão Grimm, psicografada pelo Mauri Rodrigues da Cruz, de que o conhecimento do ser humano não se resume na ciência, mas no alcance crítico do próprio ser. Nós não estamos em uma encarnação fadados a acreditar que todo o conhecimento humano é só a ciência que traz. Não. É o nosso alcance, é o alcance do nosso próprio ser. Obviamente a ciência é uma fonte importantíssima de informação, inclusive é um dos pilares da doutrina dos espíritos, junto com a ciência e a filosofia, mas não é a nossa única fonte de inteligência e de nos alcançar enquanto seres humanos. A filosofia e a religião. E ainda nesse mesmo sentido, Chico Xavier, por meio do Espírito Emmanuel, certa vez ele nos disse, está no livro Consolador, ele diz que nós seres humanos jamais estivemos desamparados aqui na Terra, mas que em termos de religião, que não viriam outros espíritos para dizer o que já foi dito, principalmente da forma que já foi dito. O que Jesus Cristo veio nos dizer, ele já disse maravilhosamente bem, e nós continuamos tentando entender muitas coisas até hoje. Mas o que ele disse já foi dito. O Emmanuel, por meio do Chico, nos reforçou que esses espíritos bons, eles continuariam agindo através da ciência, da filosofia, da literatura e das artes. E que ficássemos atentos a essas fontes de conhecimento, que são fontes para que pudéssemos nos engrandecer cada vez mais. Relembrando um pouco da última fala sobre o código básico do universo, que nos diz que o nosso corpo é transformação de uma matéria pura, que através dessa matéria original, que é o elemento cósmico universal, ou o código básico do universo, todas as outras matérias foram manipuladas e ganharam forma. A matéria formada de um só elemento primitivo, os corpos que considerais simples são transformações da matéria primitiva. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. E a gente está falando inclusive de manifestações espíritas. E o irmão Grimm reforça essa parte do livro dos Espíritos, nos dizendo que a matéria pura, ela vai se fundindo através da forma para compor e formar a massa, inclusive a massa mediúnica, tornando-se a matéria combinada. Então, todas essas matérias que nós enxergamos através do nosso sentido, que é o olhar, que apalpamos através de um outro sentido, que é o tato, ou que percebemos pelo paladar, que é um outro sentido, estamos sempre falando de matéria combinada, que é o elemento cósmico universal. E que antes da encarnação, o espírito partilha de estudos e planos referentes à estrutura do corpo físico que lhe servirá de degrau. Essa é uma mensagem do Emmanuel, através do Chico Xavier. O que ele está nos dizendo é que mesmo antes da nossa encarnação, todos nós partilhamos das discussões com nossos mentores antes da encarnação, de como seria mais ou menos os nossos objetivos aqui na Terra, em determinada encarnação, e que esse corpo nos ajudaria a desenvolver esses nossos objetivos dessa determinada encarnação. Mas mesmo nesse caso, também não estamos falando de determinismo. E novamente, determinismo não faz parte
da doutrina dos espíritos. Nós vivemos as contingências da vida. A estrutura do corpo físico, embora nós partilhemos dessas discussões antes de encarnarmos, nós estamos sujeitos às contingências. Por exemplo, uma mãe, se ela está grávida e é acometida por alguma doença, e algumas delas nós ainda vivemos, algumas são contemporâneas nossas, como o Zika vírus, por exemplo, é uma contingência. O espírito não planejou encarnar e ser acometido por um Zika vírus, mas pode acontecer. Assim como depois de encarnados, podemos aí estar andando pela rua, ser atropelados. Claro que não é isso que queremos, mas pode acontecer. E isso pode mudar um pouco a nossa trajetória. Então, resumindo um pouco essa ideia inicial do código básico do universo e do código básico do indivíduo, nós temos Deus, nosso Criador, Criador de todas as coisas, que com base nessa criação, tudo que foi criado está sujeito às leis naturais, e aí nós estamos falando de leis físicas e leis morais. Essas leis físicas, em geral, elas valem mais para o código básico do universo, que é aquilo que é matéria. As leis morais estão mais relacionadas ao espírito, que é esse código básico do indivíduo. Mas elas se entrelaçam ao longo da nossa encarnação. Então, o indivíduo, que é o espírito, que está sujeito a essas leis morais e, obviamente, as leis físicas também, porque vivemos no mundo da matéria, mas nós não conhecemos esse elemento fonte da inteligência, que a inteligência é o próprio espírito. E as obras básicas de Kardec nos dizem que, quando foi codificado, Kardec fez essa pergunta para os espíritos, eles disseram: conhecer essa fonte de origem do espírito é só com Deus. Pelo que os espíritos nos trouxeram, enquanto estivermos aqui na Terra, nós não temos conhecimento ou capacidade para conhecer esse elemento fonte do que seria a inteligência do espírito. Mas que em relação à matéria, que a origem é o elemento cósmico universal, que é o código básico do universo, do qual o Máximo Citro nos trouxe bastante informações. E agora, voltando bem especificamente para o código básico do universo, nós vamos perceber, através do irmão Grimm, que ele vai nos dizer que cada espírito, cada um de nós, tem o seu código básico. O irmão Grimm nos diz que o universo e todas as suas partes expressam um processo inteligente, que se faz pelo conjunto de padrões, de leis, que estão presentes em cada parte da totalidade. Ele dá como exemplo os padrões físicos, padrões químicos, padrões biológicos, padrões ambientais, padrões sociais, psicológicos, culturais, padrões morais, padrões espirituais. E que todos os seres inteligentes, encarnados ou desencarnados, enquanto estiverem sob a inteligibilidade do universo, são portadores do código básico do universo. Isso expressa a conexão que existe em tudo, entre tudo, resultado de um mesmo padrão geral de organização. E ele acrescenta: cada espírito mantém um código básico do espírito, que representa toda a força, a operação e a significação da identidade diante do mundo, das pessoas e das coisas. É pelo acionamento desse código básico que o indivíduo se alcança, bem como alcança, através da prece, a conexão com o próprio Criador. Vejam que a nossa identidade, o irmão Grimm, como naquela frase anterior, ele nos diz que esse código básico, quando nós acionamos esse código básico, que é
o que há de mais profundo em nós. Quanto mais nós conseguirmos chegar em prece, em busca interior, em autoconhecimento, mais profundamente nós vamos nos conhecer e nos alcançar o Criador. E alcançando a imanência do Criador em nós, mais do que ter fé em Deus, sendo a fé em Deus, mais nós perceberemos os nossos irmãos e a sociedade que nos cerca, cada um com o seu papel. Porque vivemos um conjunto de padrões e de leis, e aí estamos falando de leis naturais e leis morais, não estamos falando de leis redigidas por humanos que constroem constituições de países, regulamentos de estados, de municípios e as normas diversas que regulam as sociedades, que nem sempre são necessariamente leis morais. Estamos falando de leis universais, leis físicas e leis morais que regem nossos padrões físicos, nosso biológico, as questões ambientais, as questões sociais. Se a gente vai para uma cidade, vamos pensar numa cidade pequena do interior, essa cidade tem um padrão social, ela vive um padrão social, de acordo com a cultura daquela localidade, com as tradições daquela localidade. Às vezes cidades pequenas, às vezes até próximas, têm diferenças culturais importantes. E elas vivem dentro de um padrão social. Quando, imaginemos que haja aí um fluxo de imigração forte para uma determinada cidade pequena, da noite para o dia, uma cidade de 10 mil habitantes que recebe um fluxo de mais 5 mil imigrantes, porque foi descoberto um minério potencial ali e vai extrair minério, aquela cidade infla da noite para o dia. Aquele padrão social, ele é alterado. E se o código básico daquela cidade, porque essas instituições também são códigos vivos, são formadas de pessoas, de seres, e são códigos vivos, se as pessoas que ali habitam aquele espaço, e principalmente aquelas que administram aquele espaço, elas não se organizam rapidamente para receber aquelas pessoas que estão chegando de forma digna, aquela comunidade, aquele padrão social pode viver um desequilíbrio e que pode custar caro para voltar a se reequilibrar. Da mesma coisa, de forma semelhante, o nosso corpo físico. O nosso corpo físico tem um padrão biológico. Ele tem um padrão biológico que às vezes funciona tão bem que quando nós estamos bem, nós não percebemos o nosso corpo. Não percebemos o nosso corpo. Mas basta que um vírus invasor, nocivo, ou uma bactéria nociva nos atinja, que começa a alterar todo esse nosso padrão biológico. E aí nós precisamos nos reconstituir, às vezes com ajuda médica, às vezes com necessidade de ajuda de produtos químicos, de remédios, mas às vezes com base em produtos que são extraídos da própria natureza ou até do nosso poder de o próprio corpo reagir. Quando o espírito é suficientemente forte para fazer o corpo reagir, ele vai conseguir reagir, sem precisar de determinados remédios. Há obras da literatura de Platão que ele diz que Sócrates, às vezes dias de muito frio, lá nas regiões, algumas regiões mais montanhosas da Grécia, temperatura perto de 0 grau, ele conseguia sair ao ar livre, às vezes com pouca roupa, sem perceber, sem aquele corpo sofrer as influências daquele ambiente. Mas isso depende muito da força de cada espírito, de cada construção que cada um consegue fazer. Esse código básico, que é algo muito individual,
Ele que dá toda a significação do ser. Ele que permite o ser quem exatamente é, a força da sua dignidade. O irmão Leocádio José Correia, que é um dos espíritos mentores dessa casa, e ele sempre nos atentou para isso, que o objetivo da casa espírita é nos fazer trabalhar o ser do ser humano. Tentar trazer informações para as pessoas para que elas se percebam como elas realmente são. Porque somente quando nós somos a nossa essência, quando nós somos esse código básico, é que nós vamos conseguir praticar o nosso potencial na sua melhor forma. Nós vamos conseguir esse todo potencial humano, esse potencial produtivo que todos nós temos na nossa melhor forma. E cada um de nós, vivendo a sua dignidade, vive essa significação da identidade, nos fortalecendo a cada dia. Eu tive, o ano passado, uma experiência de uma pessoa que viveu, de uma família que viveu um desencarne de uma mãe, uma família do interior. E no dia do desencarne dessa mãe, estava toda a família ali reunida. E no interior, alguns de vocês talvez conheçam, mas no interior, normalmente, até hoje, muitos velórios ocorrem na casa das próprias pessoas. Não é em locais especiais, é na casa da própria pessoa. E as pessoas vêm, as pessoas da área rural, elas vêm, muitas não têm como voltar, elas passam a noite ali, até de acordo com a cultura daquela comunidade. Para elas é um momento importante, algumas vivem essa cultura até hoje. E como eles ficam à noite ali, eles precisam de alimento, precisam de água para ficar aquelas quase 24 horas que o corpo está ali. Mas os filhos, sem conseguir, pela emoção do desencarne da mãe, sem conseguir administrar aquele espaço, aquele momento, não estavam conseguindo administrar o provimento de alimento para aquela quantidade de pessoas que foram visitar aquela que tinha desencarnado, que era uma pessoa muito querida. E nesse momento, uma senhora simples, que a gente olha e fala assim, nossa, mas essa pessoa deve viver tanta dificuldade, pois essa pessoa, naquele momento, ela foi naquela casa, ela foi na despensa, verificou onde tinha alimento, onde tinha água, e foi pegando tudo e reunindo outras pessoas e fez comida, distribuiu comida para todo mundo, vivendo a sua dignidade, a sua identidade. E essa família, 2 dias depois, em gratidão, essa pessoa, que era uma pessoa extremamente simples e que mora talvez na rua mais pobre da cidade, na região mais precária da cidade em termos de recursos financeiros, essa família foi lá agradecer a essa senhora e tentar retribuí-la financeiramente com alguma coisa. E essa senhora, quando viu aquele dinheiro sendo oferecido a ela, ela virou a cabeça para baixo e começou a chorar. E ela disse que não podia aceitar aquele dinheiro. Porque, de acordo com a identidade dela, com o código básico, o manancial que ela trazia, era a única forma de gratidão que ela tinha para aquela pessoa que desencarnou. Que na cabeça dela é uma pessoa que, nas palavras dela, só eu sei o tanto que essa pessoa já fez por mim. Muita coisa me falta de material, mas o que eu fiz foi por gratidão. Eu não fiz foi por dinheiro. Então, quando nós buscamos dentro de nós esse manancial de bem, porque nós encarnamos para o bem, Deus não... Lá na nossa origem, nosso planejamento encarnatório, ninguém faz planejamento encarnatório para algo ruim. Nós trazemos toda essa força. E muitos de nós conseguem manifestar durante uma encarnação. E por isso que nós devemos nos perguntar, qual é o meu marco regulatório, que é outra expressão que o irmão Grimm
nos faz essa provocação. Porque todos nós, dentro desse nosso código básico, nós temos um marco regulatório, que é algo implícito que nos regula, que está em cada um de nós, e na nossa consciência nos diz: até aqui eu posso ir, daqui para frente eu não posso mais. Como essa senhora disse: olha, esse dinheiro eu não posso aceitar. Eu fiz isso por gratidão. O irmão Grimm nos diz que o mundo tem um marco regulatório próprio, que alcança todo o universo, é globalizado. E que esses marcos regulatórios estão efetivamente em todos os seres celulares, que são seres vivos, e mesmo nos não celulares, porque esse marco regulatório está em toda a natureza, sempre operando informação e comunicação, para que as funções se façam e produzam resultados. Quando nós buscamos esse nosso marco regulatório, as informações do nosso marco regulatório, com base nesse nosso código básico do universo, que foi desenvolvido para o bem, nós vamos conseguir, diante dos maiores desafios da nossa vida, nos perguntar: até onde eu posso ir? Até onde eu consigo ir? Até onde eu consigo agir com dignidade, de acordo com a situação em que eu estou vivendo? E quando a gente achar que está no limite, é só chamar a Deus, que Deus vai nos falar através de um pássaro, através de uma flor, através de um irmão, através de uma prece, nos informar um caminho. Imaginem se muitos de nós, quando olharmos para esse nosso código básico, para esse nosso marco regulatório, se nós permitimos mentir, principalmente essas mentiras que agridem pessoas, essas mentiras mais nocivas. Divulgação de fake news. Quantas vezes a gente já viu na imprensa as consequências de fake news que as pessoas divulgam em redes sociais e que já acabaram custando a morte de alguém. Como ficaria a nossa consciência quando nós voltarmos para o nosso marco regulatório e nos perguntarmos: por que eu fiz isso? Claro, isso tem um custo inclusive para a nossa saúde física, porque aquilo que atinge o nosso espiritual, o nosso psicológico, atinge também o físico, mas a doutrina dos espíritos, e principalmente pensando na moral cristã, no que Deus nos traz, é uma doutrina consoladora. Nós temos também o auto-perdão. Por pior que sejam as nossas atitudes, quando nós voltarmos para esse nosso marco regulatório e voltarmos ao nosso equilíbrio, conversarmos com Deus, reconhecermos que, olha, de fato eu fiz algo que eu não deveria, nós voltaremos a viver com mais equilíbrio e com mais tranquilidade. Claro, arcando com as consequências. E o Evangelho segundo o Espiritismo, pensando nesse marco regulatório e no nosso código básico, ele nos diz que todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena, e que qualquer que seja ela, sempre lhe é dada para o bem. E no Livro dos Espíritos, continua dizendo nesse sentido que a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Por isso que quando nós vemos algo que nos parece agressivo, seja praticado por outras pessoas, algo que acontece no conjunto de sociedades, de respostas políticas que nos são trazidas, porque às vezes as decisões políticas levam a conflitos regionais, a conflitos importantes. Infelizmente, nesses últimos anos, alguns eclodiram em determinadas regiões da Terra. De alguma forma, nós sentimos
o peso que esses conflitos trazem. Porque para nenhum ser humano foi dado missão de praticar o mal. E toda vez que isso acontece, isso tira o equilíbrio não só de uma região onde esse conflito está acontecendo, mas de todas onde tiver alguém conectado com essas questões, essas pessoas sentem. E por isso nós devemos fazer o nosso possível para sempre trazer pensamentos de amor, de paz, de harmonia, para a reconstrução desse equilíbrio tanto dentro de nós quanto para as sociedades. E é porque fortalecendo essa nossa identidade, nós vamos percebendo maiores perspectivas diante do mundo. O Antônio Green ele nos traz que a lógica da identidade, ela facilita entender esse código básico do indivíduo, que é o código básico do espírito, pondo ao alcance do pensamento crítico os registros informacionais, a entidade de cada um, demonstrando o significado evolutivo do livre-arbítrio e a responsabilidade do seu uso, o controle da sua própria vontade, num processo de prontidão cultural, social, moral e espiritual, de pensamento, de fazer ou deixar de fazer. Outro dia eu estava conversando com uma senhora e ela me contando que o filho dela de 18 anos, ele estava terminando o ensino médio e foi fazer um estágio em uma empresa. Só que quando ele chegou com 3 dias nessa empresa, ele percebeu muita coisa que era praticada naquela empresa, era uma empresa até de pequeno porte, que não tinha nada a ver com o código básico dele. Que na cabeça dele, o que aquela empresa estava fazendo não era algo bom. E ele ficou um dia, ficou 2 dias, no 3º dia ele percebeu as coisas acontecendo da mesma forma e ele conversou com a mãe dele, explicou o que estava acontecendo. E a mãe dele conversou com ele e falou assim: meu filho, de fato eu acho que você não vai dar conta de trabalhar nesse local. A mãe sempre conhece o filho. Você não tem estrutura para trabalhar nesse local. Isso é o fortalecimento da identidade dele, com esses registros informacionais. E ela disse para ele: vamos voltar para casa, continue os seus estudos, vamos continuar com fé em Deus estudando, que você vai conseguir um trabalho em um local que você tenha sustentação para ficar. Nesse daí, e ela passou a conhecer o local, foi lá e percebeu como funcionava, e de fato ela concluiu que não daria para ele continuar lá, porque senão ele poderia entrar em desequilíbrio. E o irmão Green ele nos traz essa questão do controle da nossa própria vontade. O Pitágoras, que é um dos espíritos importantes na construção da matemática, ele nos diz que nenhum de nós, nenhum homem é livre enquanto não dominar a própria vontade. É interessante que os espíritos eles reforçam essa mensagem de Pitágoras nos dizendo questões importantes sobre nos educar, sobre a educação da nossa própria vontade. Claro, nós somos seres físicos, vivemos aqui enquanto encarnados esse mundo da carne, nós temos muitos desejos materiais, desejos que o corpo tem e que às vezes o espírito não consegue controlar. Mas que nós devemos pensar até onde eu devo controlar essa vontade. Mas controlar de uma forma consciente, porque tem alguns controles que parece que é a sociedade que nos está nos impondo aquele controle. Nós precisamos voltar para a nossa consciência, para esse código básico que nos foi dado por nosso Criador, por Deus, nosso Pai, nos fazendo entender melhor a vida e as nossas atitudes. E o Antônio Green continua nos dizendo que a compreensão do código básico do universo e do código básico do indivíduo permite entender, gerenciar esse contínuo processo de convergência para alcançar o conhecimento novo, fazendo o próprio reconhecimento do ser e não perder nunca a consciência da perspectiva diante
de todas as coisas do universo. Que quando nós temos essa consciência do nosso ser, de quem somos, por mais que venha um desafio, como esse garoto de 18 anos encontrou, ele foi para o primeiro emprego todo empolgado, todo feliz, pensando no salário dele novo, quero comprar uma moto, quero adquirir uma coisa diferente, mas ele percebeu que ele não dava. Mas quando ele tem esse fortalecimento do código básico dele, conversando com o código básico do universo, o espírito conversando com a matéria, ele traz essa consciência de perspectiva diante das coisas do universo, que aquela opção não é a única, que ele tem outras alternativas e que ele pode buscar outras alternativas. E dentro do processo mediúnico, que é um dos e pensando nos produtos mediúnicos dentro de uma casa espírita, o irmão Antônio Green ele nos diz que o agente mediúnico, que são as pessoas que trabalham dentro de uma casa espírita, nós devemos alcançar sempre um alto grau de responsabilidade para não mistificar o mediúnico, o processo mediúnico e a faculdade mediúnica, porque tanto o processo quanto a faculdade mediúnica são estados